O mosquito da dengue está fazendo a festa em todo o país. Segundo o Ministério da Saúde, a dengue está avançando. Em Alagoas, o número de casos está bem menor do que o do ano passado, se comparado ao mesmo período, mas o número de cidades em risco de surto está aumentando. São 22 cidades em Alagoas e outras 40 em estado de alerta, segundo as informações da Secretaria de Saúde divulgadas essa semana. A situação preocupa porque estamos numa época propícia da proliferação das larvas do mosquito transmissor da doença e a dengue é o assunto que vamos conversar agora com a Superintendente de Vigilância e Saúde, Sandra Canuto. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Felipe. Então, boa tarde, Yara. O Ministério da Saúde enfim, fez um alerta que em todo o país quase triplicou o número de casos da dengue, mas em Alagoas, pelo último relatório, pelo último boletim divulgado, o número de casos, ele está bem menor, 80% menor, né? Alagoas está tão bem assim ou esses números não condizem muito com a realidade, hein? O que é que está acontecendo? Explica pra gente. Olha, Felipe, a gente fica preocupado com esse número, né? O governo vem se preocupando bastante porque nós temos um clima bastante favorável à proliferação do mosquito da dengue. E uma redução de 80% num período crítico como esse, que vai de janeiro a junho, geralmente, no início do ano, realmente é um período em que a gente espera que aumentem bastante essa proliferação. E, ao contrário, a gente teve uma redução de 80%. Né? Mas a gente está aí entrando em contato com os municípios, pedindo que os casos sejam notificados, porque fica a dúvida, será que realmente não estão havendo casos, já que nós tivemos uma epidemia o ano passado? Isso pode acontecer, né? Mas aí a gente se preocupa, ou será que os casos estão existindo e não estão sendo detectados, ou mesmo que estejam sendo detectados, eles não estão sendo notificados. Grande parte dos municípios... Pode falar. De questionar justamente sobre isso, porque no dia 14 o boletim de vocês mostrava que tinham 3 cidades com risco de surto. Nesse último agora, ou seja, um mês depois, pulou para 22 cidades e 40 em situação de alerta. Ou seja, os dados enviados mostram que o mosquito está se propagando pela cidade. Pois é. Mas o número de casos continua baixo, então pode ter alguma coisa errada aí. Pois é, não condiz, né? A gente tem um levantamento de índice dos municípios que detecta onde estão os criadouros, onde estão as larvas, e em contrapartida você não tem os casos acontecendo, pelo menos não estão sendo informados ao Estado. É importante que isso aconteça, porque é a partir dos dados, das evidências, que a gente toma as atitudes, que a gente desenvolve as atividades. Então o problema está aí, está na falta de dados que deveriam ser enviados pelos municípios, né? Isso, e principalmente esses 40, cerca de 40. O que está acontecendo? Eles estão diagnosticando, não estão enviando os exames aqui para o LACEN, o que está acontecendo? Na realidade, Lia, esses casos eles são atendidos no município e todo caso que é atendido lá na unidade tem que ser notificado. Existe um formulário próprio. O que a gente está imaginando é que esse período de transição de governo esteja prejudicando um pouco essas ações, né? E é preocupante demais para o Estado. Nós estivemos já na macro regional de Arapiraca, falamos lá com 38 gestores que estavam presentes, estivemos com em torno de 50 gestores aqui em Maceió, em reunião, e também fizemos esse alerta, que é necessário que essas equipes estejam organizadas. Mesmo que haja algumas demissões, né, que a gente sabe que vão ser necessárias, mas não pode demitir ninguém sem capacitar outra equipe para que esteja atuando em campo. É porque é uma questão de saúde pública, né? Pública, a responsabilidade... É importante frisar que a dengue mata. É uma responsabilidade sanitária, a dengue mata por motivos que não deveriam acontecer. A dengue tem um tratamento sim, é uma doença grave, né? Deixa as pessoas acamadas, perda de vários dias de trabalho, né? E é necessário que nós estejamos detectando esses casos precocemente para tratar. Porque se nós não temos a evidência do que os casos estão acontecendo no nosso município, nós também vamos relaxar um pouco em relação aos cuidados que devemos tomar. As equipes devem estar em alerta, a comunidade deve estar em alerta também, continuar fazendo o tratamento dos seus focos dentro de casa, né, para que a gente não tenha casos por mortes que podem ser evitadas apenas com a hidratação. E por falar em focos, o Ministério da Saúde ele também faz um alerta que o Nordeste é a região em que mais se encontrou larva do mosquito em reservatórios de água. Ou seja, a gente vive uma seca aí e as comunidades continuam armazenando água sem proteção e isso pode levar a um problema muito sério.
Claro, a nossa seca é um agravante, né? Ainda mais esse fator, esse ano, uma seca com estiagem prolongada, onde as pessoas armazenam bastante água dentro de casa, e isso predispõe à proliferação do mosquito. Então, o que a gente pede às pessoas que estão armazenando água dentro de casa é que elas tenham os cuidados devidos com os seus depósitos. Tamponem esses depósitos, toda vez que forem trocar água, estejam lavando com escova as bordas dos depósitos, para que a gente tenha um mínimo de proliferação. É importante isso que você citou, porque o mosquito ele não põe o ovo na água, é na parte seca. Isso. Então, quando ela é molhada, é que o ovo eclode, não é isso? Isso. Na fase que o ovo vai eclodir, é que ele cai na água, eclodir na água, mas agora, a Sandra, postura é nas paredes. Claro, que todas as pessoas, que a população esteja atenta a isso, né? São cuidados simples, né? Não dá trabalho você cuidar, né, em casa para que o mosquito da dengue não se prolifere. Agora, é importante também observar as condições desses municípios. Por exemplo, a forma como o lixo vem sendo tratado. Né? Uma grande parte dos municípios não trata o lixo de forma correta. Isso. Então, isso também pode ajudar na proliferação do mosquito. Felizmente, nós temos uma resolução, uma legislação que só permite que haja lixo espalhado em lixões até 2014. Né? Então, os municípios já estão se organizando para melhorar essa coleta de lixo, mas é um fator importante. As prefeituras que não têm coleta regular de lixo, elas têm, aquele município tem uma predisposição a ter mais proliferação da larva. Então, é necessário que os gestores também estejam preocupados com a coleta do lixo, com a melhoria do abastecimento de água de seus municípios, porque a intermitência do abastecimento de água nesses municípios, na periferia de Maceió, que é muito comum ainda, isso tudo predispõe à proliferação das larvas e dos mosquitos. Esse trabalho deve ser realizado o ano todo, né? Nesse momento, por causa do clima, é que ela deve ser intensificada. Isso. Essa fase, o primeiro semestre, geralmente é a fase mais crítica. Mas dengue no estado de Alagoas existe durante todo o ano. E não devemos baixar a guarda, porque o mosquito, ele é muito pequenininho, mas ele está vencendo a batalha contra nós, né? Mas nós temos formas de evitar que ele prolifere tanto. E esse mosquitinho faz uma bagunça danada na saúde pública e na vida de todo mundo, né? As cidades daqui com maior índice de infestação predial são Taquarana, Estrela de Alagoas, Giraldo Ponciano e Major Isidoro. O que é que a população, principalmente dessas cidades, mas de todo o estado, deve ficar atento dentro de casa? Quais são os principais focos? Nas visitas dos agentes, eles percebem a recorrência. Olha, é sempre mais comum encontrar nesse ambiente. Certo. A maioria das vezes encontramos muito lixo nos quintais, né, ou na periferia das casas, ao redor das casas, lixo que os moradores da casa produzem, então é necessário que não se produza esse lixo ou não que se armazene de forma adequada. Na hora que for jogar esse lixo fora, que coloque num saco, que feche o saco para colocar fora, né, a água, né, que é necessário armazenar água, é inevitável, se puder não armazenar, melhor, mas se for inevitável, é fazer o que nós já dissemos aqui, lavar sempre esses depósitos, tamponar, ter uma tampa, ter um pano que tampa esses depósitos, eliminar os vasos que acumulem água dentro de casa, preocupar-se com os recipientes que os animais comem ou tomam água, né? Sempre estar lavando aquilo ali, não deixar a semana toda aquela água sem trocar ou sem lavar. É muito importante. As bandejas atrás de geladeira, que a gente nunca lembra. As calhas, quando começam a juntar folhas, elas começam a juntar água limpa da chuva ali. E são focos excelentes para o mosquito proliferar. Agora, Sandra, em relação às notificações ainda nos municípios, que a falta de notificação é muito preocupante para a Secretaria e para todo o Estado, né? Como é que, então, os gestores devem agir nesse momento? De repente, não tem aquela estrutura que eles esperavam. Qualquer sintoma ali no paciente deve ser comunicado, mesmo antes do exame confirmar? Com certeza. O exame, ele é complementar. O diagnóstico clínico, ele é soberano. Então, se eu atendo a qualquer um de vocês na minha unidade e eu vejo que você está com sintomas de dengue, primeiro eu tenho diagnostiquei, é um suspeito. Então, eu já vou tratar como dengue, independente do resultado do exame. Não pode se esperar resultado do exame da dengue. É ideal que os profissionais peçam um hemograma ali na hora, porque a gente sabe a gravidade da dengue pelo hemograma, e também peçam a sorologia para confirmar posteriormente, para a gente conhecer a situação do nosso estado. Mas a sorologia, ela não é necessário confirmar por sorologia para poder tratar o paciente. O paciente deve ser tratado de imediato. Ok, então todo mundo atento aí, né? Fazendo a sua parte, o mosquito é pequeno e dá para a gente combater com ações simples, como a gente mostrou aqui.
Sandra, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço.